Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo com vocês mais uma receita. Então hoje vou fazer um prato bem típico aqui da nossa região, da região da Serra Gaúcha, um prato italiano, que é tortelli de moranga. Então vamos lá. O que eu vou precisar para esta receita? Para a massa, tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo, própria para massa fresca, 3 ovos e um pouquinho de sal, em torno de 5 gramas de sal. Aqui eu tenho sal para as duas partes. Para o recheio, vou estar utilizando a moranga kabocha ou moranga japonesa, conforme vocês conhecem, alho poró, que foi colhido aqui da nossa horta, são alhos orgânicos, queijo parmesão, sal, pimenta, noz moscada a gosto e biscoito salgado. Esse é o diferencial do meu tortelli. Muitas pessoas fazem com farinha de rosca ou com pão. O meu tortelli é feito com biscoito salgado, tá? Então, vamos dar início à nossa receita. Primeiramente, vou cortar a minha moranga, porque eu vou preparar o recheio para deixar esfriar e aí então vou dar início à massa. Vou cortar com a ajuda de uma faca, cuidado para não se machucar. Tenho preferência sempre por morangas mais maduras. Quanto mais madura, melhor vai ficar o seu recheio, porque ela vai ser mais enxuta, com menos líquido, tá bom? Então, cuidam no comprar. E aí, então, com a ajuda da faca, eu vou cortando os gomos, vou estar descascando essa moranga e retirando a semente. E aí, então, vou colocar para cozinhar e depois vou refogar com os temperos. Você pode também estar assando essa moranga, que aí vai ficar bem sequinha também. Só não cozinhe na água, porque se cozinhar na água, ela vai reter muito líquido. Então, com a ajuda de uma faquinha, retiro a casca. Vocês veem que não é nada difícil, é bem fácil. Retiro toda a casca e vou colocar aqui nessa minha travessa. Aí eu vou pesar e vou estar passando as quantidades bem certinhas para vocês. Então, vou continuar descascando e eu já volto para mostrar o peso que eu vou dar início ao meu recheio. Então, aqui, pessoal, cortei e piquei 400 gramas de moranga, tá? Vou colocar um plástico filme, vou fechar e aí vou levar ao micro-ondas por uns 6 minutos. Aí eu vou ver se tá cozido, se precisar de mais um minutinho, a gente coloca mais um minutinho. Fechei, faço alguns furinhos com a faca para sair o vapor e agora vai para o micro-ondas. Então, enquanto a minha moranga vai cozinhando lá no micro-ondas, eu vou estar cortando 50 gramas deste alho poró, alho aqui da nossa horta, orgânico, e que a gente dá preferência sempre por orgânicos, tá? Aqui eu tenho as cascas da moranga, que serão utilizadas para adubo orgânico, que é a partir desses adubos que a gente tem todas as nossas hortaliças, os nossos temperos, tudo que é plantado e consumido aqui da nossa horta. Então, 50 gramas de alho poró, vou estar refogando e aí eu vou acrescentar a moranga, que vai saborizar a minha moranga com esse alho poró, tá bom? Então, aqui eu já tenho as 50 gramas, porque eu tinha medido aqui. E agora, então, vou esperar a minha moranga ficar pronta para dar sequência. Então, 6 minutos de micro-ondas e a nossa moranga está cozida. Você pode cozinhar também essa moranga numa panela com a gradezinha, para que ela fique no vapor. Ou então assar no forno, tá? Tem o mesmo efeito final, só não cozinham na água. Agora, vamos lá para o fogão. Vou refogar as 50 gramas de alho poró com 15 ml de óleo de soja. Vou refogar bem.
E aí depois vou estar processando o meu biscoito, 100 gramas, a moranga, que vai estar refogada, e aí vou acrescentar o queijo, a noz moscada e acertar o sal. Então, bem fácil, um recheio bem típico italiano, que eu vou estar mostrando a minha maneira de fazer. Vamos lá para o fogão. Então, uma panela, 15 ml de óleo, óleo da sua preferência, se quiser usar azeite também, manteiga, gordura da sua preferência. Vou estar colocando o alho poró, refogando ele, deixam ele refogar até ele ficar douradinho, mexendo para que não queime. E aí, na sequência, eu vou acrescentar a minha moranga, que já está cozida. Refogou o alho poró, tá douradinho já. Agora, então, a nossa moranga, que já está cozida, tá bom? Vamos mexer, vou deixar mais um pouquinho aqui. E aí, vamos levar lá para o processador, junto com o biscoito que eu vou estar utilizando. Então, num processador, vou estar colocando as 100 gramas de biscoito salgado, a marca da sua preferência, tem aqueles creme cracker, que seja salgado. Esse é o diferencial do meu torté, que fica muito gostoso. Então, vou triturar esses biscoitos e aí depois vou colocar a moranga, que ficou lá com o alho poró por mais ou menos 1 minuto, só o tempo de pegar o sabor do alho poró. Então, agora que os meus biscoitos estão moídos, transformei eles quase numa farinha, ó, para vocês verem, bem moidinho. Se vocês não têm processador, pode ser num liquidificador também. Vão pulsando até que fica essa farinha de biscoito. Coloquei a moranga com o alho poró e aí vou estar pulsando novamente, ligando, para que a moranga se misture ao biscoito. Então, aqui, a minha mistura da moranga com os biscoitos. Olha que legal que ficou esse recheio, mas falta muito ainda para ele ficar pronto. Então, vou colocar nesse bowl, retirando aqui do processador. E agora vou acrescentar o queijo ralado, um pouquinho de pimenta, a noz moscada ralada. E aí eu vou estar provando para ver se vai precisar de quanto sal. Lembrando que o biscoito já tem sal, porque ele é salgado. E o parmesão também é um queijo bem forte. Então, dependendo do tipo de parmesão que você utilizar, você vai usar o sal ou às vezes nem precisa sal. Então, sempre provam. Coloquei um pouquinho de pimenta, um pouquinho de noz moscada ralada. Não precisa muito, mas você coloca de acordo com o seu gosto, tá? Aqui eu tenho 50 gramas de parmesão que eu ralei e vou estar acrescentando aqui no meu recheio. Vou misturar bem e aí eu vou provar para ver se vai precisar sal ou se não vai precisar sal. Depende muito do queijo que você usar e do biscoito que você estiver usando. Aproveito o momento para agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que estão chegando no nosso canal ou na página, que tem o nome de Sobrevivência e Terapia, e convido os que não visitaram ainda para conhecerem o canal e a página, se inscreverem, acionarem o sininho, que diariamente tem receitas novas. Na página também, que tem o mesmo nome, tem todas as receitas lá postadas para vocês. Então, aqui já misturei bem. Vou pegar um pedacinho para provar. E ele vai precisar um pouquinho de sal. Mas aí, conforme eu falei, vou pesar para ver quanto que eu vou colocar de sal para vocês verem, saberem. Mas é coisa mínima. É tipo 5 gramas. Ó, uma pitada bem generosa de sal, 5 gramas,
tá? Vai ser o suficiente porque tá faltando de sal aqui no meu recheio. Então, por isso que eu não deixei o sal separado, porque conforme o sal que tem no queijo ou no biscoito, é o sal que vocês vão ter que colocar na receita. Então, nesse caso, eu coloco sal a gosto, tá bom? Agora eu vou deixar esse recheio esfriar e enquanto isso, vou estar fazendo a massa. Então, agora vamos dar início à nossa massa. Tenho aqui 300 gramas e vou estar colocando 6 gramas de sal. 6 gramas é uma pitada bem generosa. Para quem trabalha com temperos, com sal, com comida, vai saber que aqui eu tenho mais ou menos 6 gramas, tá? Então, coloquei 5 gramas, mais um pouquinho, e deu a 6 gramas. Vou começar, então, misturando e colocando os 3 ovos. Normalmente, 3 ovos para 300 gramas de massa é o suficiente. O que pode acontecer é que, às vezes, um ovo pode ser maior ou menor, ou então o grão do seu trigo ser mais resistente e precisar de mais líquido. Mas, normalmente, para 100 gramas de farinha, eu utilizo um ovo. Então, vou misturar aqui e já volto para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar muito demorado. Então, conforme eu falei, as 300 gramas de farinha e os 3 ovos, ficou perfeitamente como eu queria a massa. Ó. A massa não pode ser tão seca. Se fosse para uma massa fresca, um espaguete, um talharim, eu faria um pouco mais duro que isso. Mas como é uma massa recheada, que eu preciso fechar ela depois, esse é o ponto exato, tá? Então, agora eu vou lá para o meu cilindro e vou estar passando essa massa para então fazer os nossos tortéis. Então, aqui, pessoal, vou passar umas 10 vezes a massa no cilindro para ela ficar bem lisinha, ó. Ela já tá quase lisa, ó. Mais umas 2, 3 passadinhas, ela fica bem lisinha. E aí depois eu começo a apertar o cilindro para a massa ficar bem fina e estar recheando os nossos tortéis. Então agora eu vou passando em pequenas porções para ela afinar, que é o suficiente depois para mim estar recheando. Essa já está pronta, ó, quase transparente. Então aqui parte da minha massa já foi espichada, ainda falta uma parte. Se você não tem um cilindro e tem a máquina de fazer massa, você pode estar utilizando essa chapinha, que é do sorizinho, eu costumo chamar, para estar passando a massa e aí fazer o seu tortelho. Como eu tenho o cilindro montado, eu utilizei o cilindro. E quem não tem uma máquina, pode espichar com o rolo. Agora eu vou pegar com a ajuda de uma colher. Olha que recheio bem firmezinho, bem gostoso. Então, não pode ser aquele recheio aguado, porque senão vai molhar a sua massa. Vou colocando assim, ó, pequenas bolinhas na minha massa. E aí, então, vou estar dobrando essa massa e fechando e cortando os meus tortéis. Muito fácil de fazer. Se por acaso a sua massa estiver muito seca, você pode pegar com um pano úmido e passar aqui na borda para ela grudar, mas a minha não há necessidade. A massa tá bem boa para trabalhar. Então, fechei aqui, dou uma apertadinha aqui no meio para separar cada um, que aí fazendo isso, a massa já se fecha também. Ajuda para na hora de cortar já estar fechada a minha massa. E aí, com a ajuda de uma caretilha, você vem cortando. Essa caretilha, ela corta e fecha. Então, essa é a vantagem dessa caretilha. Ou pode ser essa aqui, ou se você não tem caretilha, pode ser também uma faca. Corta com a faca e aí depois você fecha com um garfo, como se fosse um pastel. Mas como eu tenho essa caretilha que ela já corta e fecha, eu vou estar passando ela, que daí não precisa estar fechando com o garfo. E olha que o meu pastelzinho pronto, meu tortéi. É um pastelzinho recheado de moranga, né, gente?
Para quem não conhece, é um prato bem típico da gastronomia italiana. Aqui na nossa região é muito usado esse prato. Então, vou voltar com outro vídeo uma hora dessas, mostrando um tradicional molho da nona para vocês estarem fazendo nesse torté. Aí vocês cuidam para fazer todos mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Se quiserem até ter uma medida, medir com uma régua, quem faz para vender, dá bastante dinheiro fazer torté para vender. Por quê? Porque o torté é uma coisa rápida de fazer, rende. E aí é fácil para fazer e você vai estar faturando um bom din-din. Então, vou continuar fazendo e depois eu mostro para vocês a minha produção pronta. Então, pessoal, quase no fim da minha produção, deixei os últimos aqui para mostrar para vocês como eu faço se no caso não tem a caretilha para fechar. Então, nesse caso, vocês vão estar cortando com uma faca ou com um cortador que você tem aí na sua casa. Esse aqui tem o mesmo efeito da faca. Então, vou recortar e depois, com a ajuda de um garfo, eu vou estar fechando tipo um pastel. Então, bem fácil para você que não tem caretilha e pode estar fazendo na sua casa também. Então, aqui eu vou fechar, vou passar em toda a borda do meu torté. Então, bem simples, bem fácil, que quando você vai cozinhar na água, ele não vai estourar. Mostrar para vocês também que com essa receita de massa foi todo o meu recheio. Sobrou isso aqui, mas eu tenho esse pouquinho de massa. Então, dá mais um aqui na minha mão. Então, para ver que dá bem certinho essas quantidades. Aí, o que eu vou fazer agora? Para você que faz para vender ou que faz para fazer estoque em casa, você vai levar ao freezer desta maneira que está aqui espalhado, ou coloca em assadeiras, e vou deixar no freezer até que ele congele, até que ele endureça. E depois, então, vou fazer os pacotinhos em saquinho plástico, bem fechado. Vou fazer os pacotinhos para depois estar armazenando, ou vendendo, ou doando, o que você quiser. Congelado, ele tem durabilidade de até 6 meses, tá? Então, o ideal é sempre manter congelado, se não for utilizar no dia, porque a moranga pode estragar, pode azedar a sua moranga. Na geladeira, durabilidade de 48 horas, não mais que isso. Água fervendo com um pouco de sal. Cozinho eles até que eles levantam e ficam em cima na superfície da água. Retiro da água e faço um molho de minha preferência. Eu sugiro um molho com frango, fica muito gostoso um molho de frango. Também molho de tomate, molho de queijo, molho bolonhesa. Esses molhos tem todos no canal Sobrevivência e Terapia, exceto o molho de nona que eu falo, o molho de frango. Mas vou estar fazendo um vídeo com esse molho para temperar os meus tortéis. Então, hoje, pessoal, era isso. Convido mais uma vez vocês, então, a visitarem o canal Sobrevivência e Terapia. Aproveitam e visitam a página também, que tem o mesmo nome. Nos sigam na página, se inscrevam no canal. Não esqueçam de acionar o sininho, que desta forma o YouTube vai avisar vocês diariamente em cada novo vídeo. Então, mantenham os seus tortéis congelados, utilizam o molho de sua preferência, tem as sugestões que eu já dei para vocês. Se quiserem outros, eu posso mostrar como eu faço. E até a próxima receita. Ficam todos com Deus, um beijo no coração de vocês e reproduzam a minha receita. Reproduzam, mostrem para sua família, para os seus amigos e continuem nos acompanhando. Gratidão por tudo.